Olá, meus queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa campanha da Força Tarefa? Nós estamos começando a semana e talvez você esteja pensando, bispo, dá para fazer um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos até aqui durante estes primeiros dias da Força Tarefa? Eu digo, dá sim, dá para fazer uma síntese, e se você tem acompanhado a nossa linha de pensamento ou o pensamento que nós estamos construindo, você deve ter percebido que eu tenho dado ênfase a algumas coisas importantes, e embora cada mensagem tenha um tema e eu desenvolva um pensamento, todos eles estão interligados. Por exemplo, a nossa ênfase principal é no relacionamento. O relacionamento, quando ele é correto e forte, ele gera uma confiança, uma segurança, seja no nosso relacionamento com Deus, seja no nosso relacionamento com as pessoas. O que eu aplico para Deus na vida espiritual, eu também posso aplicar às pessoas na vida natural. Por exemplo, eu tenho um relacionamento correto e saudável com Deus, por isso a minha confiança nele é grande. Por conta desta confiança, eu ganho segurança, eu ganho força. Força para enfrentar as crises quando elas surgem no meio do caminho. E eu vou usar a minha fé para enfrentar essas crises, sabendo que Deus é por mim, de que nós estamos juntos e que eu nunca estou sozinho no meio dos conflitos que eu tenho que enfrentar. Eu posso usar esse mesmo princípio para a vida espiritual? Da vida espiritual para a vida conjugal, por exemplo? Posso. Quando o relacionamento entre esposo e esposa é forte, saudável, há confiança mútua, e quando surgem as crises, as dificuldades, juntos eles podem enfrentar e resolver os problemas. Uma coisa que eu chamei a atenção é que muitas vezes essas crises que vão surgir na nossa vida, elas não são simplesmente humanas ou materiais, visíveis e naturais, assim como as nossas batalhas espirituais. O pano de fundo das crises e dos problemas que nós enfrentamos, muitas vezes tem um sentido espiritual, daí a importância do nosso relacionamento forte com Deus, da nossa confiança, da nossa fé nele, para, em nome do Senhor Jesus, nós enfrentarmos os problemas. Se a fé do casal é uma fé combinada em Cristo e eles estão juntos, unidos para enfrentar qualquer dificuldade, pela fé eles vão fazer isso com discernimento. Nós acrescentamos essa palavra, discernimento, para saber se aquilo é natural ou é espiritual. O discernimento também vai trazer consigo coragem para o enfrentamento, principalmente quando nós percebemos que a luta não é contra carne e sangue, como disse Paulo, apóstolo, aos Efésios no capítulo 6. Muitas vezes, o pano de fundo, essa crise que nós estamos enfrentando, ela tem um sentido espiritual. E aí Paulo diz, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes, mesmo depois de ter passado pelo combate. É exatamente nesse contexto aí que nós estamos. Depois que falamos de relacionamento, falamos de confiança, nós trabalhamos um pouquinho a questão das crises que nós enfrentamos e como nós precisamos estar bem com Deus e conosco para nós nos relacionarmos corretamente com quem está ao nosso redor, principalmente para termos um aliado em relação às batalhas, aos conflitos que nós teremos que enfrentar. Nesse aspecto é que eu entrei no texto de Efésios 6 e comecei a falar sobre a armadura da fé. Essa armadura, ou a armadura de Deus, ela não é necessariamente uma armadura literal. Algumas pessoas podem até pensar que isso seja literal, mas não é. A armadura é uma linguagem, é uma figura de linguagem, é um simbolismo que nós usamos para falar da verdade da nossa fé, que está centralizada na pessoa de Jesus Cristo e na obra que ele consumou na cruz. Esse foi o nosso assunto de ontem, do nosso vídeo anterior. Ele tem sido o argumento da nossa meditação de hoje. E ele vai continuar sendo a nossa argumentação ao longo da semana. Nós vamos continuar falando da armadura de Deus. Eu disse que quando a verdade de Cristo e da obra da cruz, que garantiu nossa salvação, ela está entrincheirada dentro da nossa mente, é como se nós usássemos o capacete que Paulo chamou de capacete da salvação. Essa peça espiritualmente não existe. O que existe é a verdade, que vai guardar nossa mente dos ataques, dos dardos inflamados do inimigo, da arma principal que ele usa, que é a mentira.
eu falei sobre a couraça da justiça. Ela guarda o nosso peito, o nosso coração. É muito importante ter mente e coração guardados em Cristo Jesus. Esta mesma verdade que eu tenho na minha mente é a mesma verdade que eu tenho dentro do meu coração, de que eu sou filho, de que eu sou amado, de que eu sou abençoado. Não foi sempre assim. Esse assunto que eu sugeri para a nossa meditação hoje, ele é muito amplo, ele é profundo. A gente chama isso de a obra da justificação. Aí eu teria que gastar muitos vídeos aqui para eu falar isso profundamente. Então, eu tentei falar de uma maneira bem simples. E se você ainda não entendeu, é assim basicamente. Antes de nós termos um encontro pessoal com Jesus Cristo e nascermos de novo, todos nós somos vistos ou éramos vistos por Deus como ímpios. Todo homem é ímpio antes de nascer de novo. A partir do momento que ele tem uma experiência de conversão, que ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, e confessa Jesus Cristo como Salvador e Senhor, a Bíblia diz que ele nasce de novo, se torna uma nova criatura. De ímpio, ele passa a ser visto por Deus como justo. Justo é uma expressão que você vai encontrar em muitos textos bíblicos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Justificados pela fé é o texto de destaque de hoje da nossa meditação. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você sabe que a armadura, ela é descrita por Paulo numa sequência. Eu estou estudando as peças de uma forma desordenada, aparentemente, mas na verdade eu estou construindo um pensamento. Salomão disse que sobre tudo o que você deve guardar, guarde sua mente, porque daí que procede motivações, inspirações, desejos, é praticamente a central que governa a sua vontade. Então, como a mente tem essa importância tão grande, eu comecei pelo capacete da salvação, que é para proteger seus pensamentos. Por quê? Porque a sua mente é o campo de batalha onde serão travadas as mais terríveis guerras. Tão logo eu falei da sua mente, eu vim para o seu coração. Por quê? Com a boca se confessa daquilo que o coração é crente, não é? Com o coração se crê, com a boca se faz a confissão. Então, toda a sua fé, tudo aquilo que é verdade para você, está dentro do coração, passa pela sua cabeça e é verbalizado. Então, logo eu coloquei o capacete da salvação, já fui logo para a couraça da justiça, para guardar aqui o seu peito. Mas se você olhou o versículo e leu Romanos 5, você vê a associação logo no versículo 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus. É diferente ter paz com Deus e ter paz de Deus. Há uma conotação muito próxima da palavra paz com a pessoa de Jesus Cristo. Ele é chamado por Isaías, lá no capítulo 9, de príncipe da paz. O reino que ele anuncia e que ele estabelecerá, Isaías diz, é um reino de paz eterna. Quando Jesus Cristo disse, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou no meio de vocês, Paulo diz, o reino não é comida e não é bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, você vai ver muitos textos onde Jesus está associado à paz. No Velho Testamento, Gideão chamou Deus de Jeová Shalom. O Senhor é paz. Jesus Cristo vai dizer, eu deixo a minha paz eu dou. Nesse texto que fala da armadura, a paz também aparece como sendo uma sandália, um calçado. Então, eu meio que estou desconstruindo o texto do Paulo e explicando de uma maneira mais lógica para você. Guarda a mente, guarda o coração. A próxima peça que sugere paz é a sandália ou o calçado. Você sabe que para um soldado, a sandália não é muito parecido com o que a gente pensa hoje em termos de sandália ou de calçado. Ela era feita de uma forma, de uma estrutura que conseguisse manter o soldado de pé quando ele entrava num combate, num confronto. Na batalha, o que o inimigo queria era derrubar, porque se ele derrubasse, ele prevalecia ao soldado caído, não é? Era mais fácil colocar a lança no peito dele ou até matá-lo se ele tivesse caído. Então, o soldado no campo de guerra fazia de tudo para ficar de pé,
para ficar sempre firme. E essa ideia militar da guerra está no texto de Efésios 6. Eu vou ler para você numa nova versão transformadora, aonde Paulo diz em Efésios 6,13: portanto, vistam toda a armadura de Deus, que é feita de várias peças, para que vocês possam resistir ao inimigo no tempo do mal. É interessante resistir ao inimigo no tempo do mal, né? Todo dia tem seu mal, mas esse tempo do mal é aquele período, não é? É aquela crise estendida, que pode ser bem essa que nós estamos vivendo no mundo, como pode ser alguma coisa que você esteja enfrentando dentro da sua casa, né? Uma crise estendida. Ele diz, então depois da batalha, ou seja, depois que isso tudo passar, porque vai passar em nome de Jesus, e você vai sair vitorioso dessa crise, ele diz, vocês continuarão de pé e firmes. Perceba que essa ideia de permanecer de pé e firmes está associada ao tipo de calçado. Assim, mantenham sua posição. Aqui é importante eu fazer uma observação. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos na posição de mais que vencedores. De quem é a guerra? Do Senhor. A Bíblia diz que do Senhor é a guerra. Nós sozinhos não venceríamos essa guerra contra os nossos inimigos de maneira nenhuma. Então Jesus veio à frente, abriu o caminho, ele enfrentou os nossos inimigos, e eu estou falando do pecado, eu estou falando do mundo, eu estou falando da maldição, eu estou falando do mal, no sentido de todo esse sistema que governa o mundo, e até mesmo o diabo e a morte. Então, todos os nossos inimigos enfrentaram a primeira pessoa de Jesus Cristo. Ele feriu, ele venceu, ele pisou a cabeça da serpente, conforme havia sido profetizado lá no início, em Gênesis, e ele nos concedeu a vitória dele. Então, essa vitória que nós adquirimos na nossa vida e carregamos conosco, é a vitória de Cristo. Quando a gente entra numa crise, numa guerra, numa batalha, no dia mal, a gente não luta para vencer o mal, a gente já olha e vê o mal vencido. Por quem? Por Cristo, porque ele é o centro. O nosso olhar está sempre nele. Ele é a verdade que nos faz verdadeiramente livres, ainda que as circunstâncias, pessoas, situações, crises, dificuldades, pensamentos, sentimentos, até o inimigo tente nos aprisionar. Porque a tentativa do inimigo é aprisionar de novo nós que éramos escravos. Primeiro nós tivemos uma experiência de novo nascimento e nós que éramos perdidos, fomos encontrados. Estávamos perdidos e nos tornamos salvos. Éramos ímpios, passamos a ser justos. Não havia entre nós paz, a paz com Deus, porque nós estávamos nas trevas e Ele na luz. Ele é santo e nós vivíamos em pecado. Então, havia uma inimizade entre nós que nos fazia separados um do outro. Então, quando Cristo entrou no meio da história e a cruz foi levantada, através do seu sacrifício, ele nos reconciliou. Então, justificados pela fé na obra do Cristo, agora nós temos paz com Deus por intermédio do seu Filho Jesus, a quem nós chamamos de Senhor, a verdade. Essa verdade sobre a paz com Deus, ela tem que estar na minha mente, no meu coração, e ela tem que calçar meus pés, que é para eu poder ficar firme, tá? Então, eu e Deus, nós estamos em paz. Não há uma guerra entre nós. Nós estamos juntos. Na verdade, eu sou aliado dele. Ele é o Senhor da guerra, eu sou o comandado, eu sou o soldado, não é? Ele vai à frente dando as ordens e eu sigo na vitória dele, seguro, confiante de que eu vou sair dessa crise mais que vencedor. Mas existem também, além da paz com Deus, a paz de Deus. A paz de Deus, ela é fruto do Espírito que habita dentro de nós, o Espírito Santo. O reino de Deus, eu já citei isso aqui, não é comida e não é bebida, é justiça e paz. Justiça é para o coração. Essa paz é algo que envolve as duas coisas. Quando eu termino os cultos, eu proclamo uma bênção sobre a igreja, chamada bênção apostólica. E eu digo assim, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês, guardando mentes e corações. Essa paz que guarda a minha mente e coração é igual uma sandália que um soldado usa no meio da guerra. Opressão há muita. Investida do inimigo contra a minha vida,
Diariamente. Então, o tempo todo tem alguém querendo puxar meu tapete, tem alguém me empurrando, tem alguém querendo me fazer cair. O inimigo quer me ver no chão, ele quer me ver beijar a lona, para que ele possa prevalecer e colocar de novo o domínio dele sobre a minha vida. Pode ser o domínio da doença, pode ser o domínio da crise financeira, pode ser o domínio de uma pessoa que me subjuga, que me oprime, pode ser na vida profissional, pode ser na vida material, na vida espiritual, enfim. Em todas as áreas da minha vida, eu estou exposto a uma batalha permanente. Mas eu vou sair na frente, eu vou ter vantagem nesse conflito se houver paz dentro do meu coração. Essa paz é o tal calçado ou a sandália do evangelho da boa notícia, não é? Em algumas versões está escrito a sandália do evangelho da paz. Esse evangelho da paz é esse evangelho de Cristo, que diz que Deus amou você de tal maneira, que deu Jesus para morrer na cruz, que através do sangue do sacrifício derramado, Ele expiou o pecado, nos reconciliou com Deus, nos deu o Espírito Santo, habita dentro de nós, criou um caminho para um relacionamento que pode ser construído, se tornar cada vez mais forte. Quanto mais forte é meu relacionamento com Deus, maior a minha confiança nele. Quanto mais confiante e seguro eu estou, mais paz eu tenho para enfrentar a vida, para enfrentar a crise, qualquer que seja ela. Bispo, se for uma crise conjugal, olha querido, 2 bicudos, quando não quer não beija. Então, se para haver guerra, tem que haver tormento no coração de 2, né? Aí um grita, o outro grita mais alto, um responde, o outro retruca. É assim. Você não consegue brigar sozinho, você tem que brigar com alguém. Agora, quando uma pessoa na sua casa, na sua família, seu marido, esposa, filho, está cheio de ira, mas você está cheio de paz, é difícil brigar, é difícil conseguir o confronto. Aí, ao invés de você ser o agente que incentiva a crise, você passa a ser o pacificador, aquele que modera, aquele que acalma. Sabe aquela pessoa que quando chega, você diz, nossa, é tão bom conversar com você, você parece que carrega uma paz junto com você. Então, essa paz é o tal sapato que mantém a gente posicionado. Não significa que o vento não sopre, não significa que a chuva e a tempestade não venha, mas o que está firmado, fundamentado, não é? Em cima do alicerce, que é Jesus Cristo, vai permanecer de pé, posicionado e em paz. Para terminar, paz é ausência de guerra? Não, sempre vai ter guerra, sempre vai ter crise, sempre vai ter luta, cada dia tem seu mal. O que é paz, se não é ausência de guerra? Presença de Cristo dentro de mim, em mim, se manifestando através de mim, inclusive nos meus relacionamentos. Vamos orar juntos? Pai querido, Tu és o Deus de paz, que nos faz viver em meio aos conflitos e aflições deste mundo, numa segurança, numa certeza. Debaixo da Tua sombra, Deus onipotente, nós encontramos descanso, refúgio, segurança, confiança. Assim como o nosso relacionamento com o Senhor é forte, a nossa confiança é grande. Porque a nossa confiança é total, a nossa paz é permanente. Tudo muda, tudo, o tempo todo, está mudando ao nosso redor. E dias que amanheceram maravilhosos podem no meio-dia se tornarem difíceis, à tarde terríveis e à noite trágicos. A verdade é que as coisas estão mudando, mas o Senhor é sempre o mesmo. E eu te louvo, Deus de toda a paz, porque, embora as circunstâncias ao redor possam ser aflitivas, a verdade que habita dentro de nós, ela é permanente e inabalável. Ela guarda nossa mente, guarda nosso coração e guarda hoje, por causa dos calçados ou das sandálias do Evangelho da Paz, a nossa vida em segurança. Nós temos uma posição de fé e essa nossa posição assumida não é de que nós temos que lutar para vencer o que o Senhor já venceu por nós, mas permanecer na posição de mais do que vencedores, como pessoas, de famílias mais que vencedoras, porque nós estamos edificados sobre o firme fundamento que é a rocha. A casa que está em cima da areia vai ver uma grande ruína,
porque a crise e a guerra o inimigo derrubará. Mas esta casa que está edificada, seja a pessoa edificada, o casamento edificado, a vida, a empresa, os negócios, o lar, tudo aquilo que está construído em cima da tua palavra inabalável, permanecerá inabalável, tanto quanto é o Senhor em nós. Assim nós temos crido, assim nós nos alegramos e assim nós descansamos o nosso coração, ainda que conscientes e cheios de discernimento de que existem crises e problemas para serem enfrentados. E nós faremos isso em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor também nos deu coragem, ousadia e sabedoria para usar as demais peças da armadura que servem tanto para a nossa defesa quanto para o nosso ataque. Nós nos fortalecemos no Senhor e na força do teu poder para permanecer na fé, firmes, inabaláveis e invencíveis. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Aproveitando o finalzinho desse vídeo, quero fazer um convite para que hoje, 8 da noite, você sintonize o nosso canal no YouTube, você acesse e você assista e participe do culto que nós vamos fazer dentro do seu lar. Hoje é dia de culto no lar, você não pode perder 20 horas no YouTube. Um grande abraço e até lá.